Queridos, hoje nós estamos começando uma série sobre o reino de Deus. E eu quero encorajar a todos vocês a não perder nenhuma mensagem dessa série, Crescendo como Cidadãos do Reino de Deus. Quantos que estão aqui que gostam de ler, dá um glória a Deus bem alto. Levanta a sua mão, você que gosta de ler. Então eu vou indicar para você um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Já li 4 capítulos dele nessa semana. Vou terminá-lo na próxima semana. E como esse livro está impactando a minha vida. Se você quiser adquirir esse livro, você pode comprar esse livro, e eu estou fazendo uma sugestão de leitura para o seu crescimento no ano do crescimento. Se você quiser crescer espiritualmente, você precisa ler a sua Bíblia, mas também você precisa ler livros que vão edificar a sua vida. E Cidadãos do Reino é um dos livros que tem me abençoado assim, de forma tremenda e abençoada. Alguns irmãos aqui já leram. Quem já leu, levanta a mão. Eu sei que vocês dois já leram. Impactante. Não sei se impactou a vida de vocês como está impactando a minha. Se você quiser comprar esse livro, é da editora Chara, C-H-A-R-A, Chara, do nosso amigo J.B. Carvalho, lá de Brasília. Esse livro aqui, queridos, você possivelmente não vai conseguir encontrar ele em lojas aqui no Rio de Janeiro. Tem no Rio, Roberto? Você comprou o seu no Rio? Então você vai ter que encomendar esse livro pela editora Chara. Mas, irmãos, vale a pena. Quando você começar esse livro aqui, você vai ter uma nova perspectiva do que significa a sua cidadania celestial. Do que significa a realidade do reino de Deus. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser marcada no início desse ano com aquilo que Deus vai ministrar no seu coração através da leitura desse livro. Cidadãos do Reino, chaves para experimentar o céu na terra. Então, pesquise aí, se você quiser comprar depois, você pode pegar o nome aqui, o autor do livro, e você vai estar então crescendo através da leitura desse livro. Queridos, por que é importante falar de reino? Essa é uma pergunta que talvez eu e você estejamos pensando nessa manhã. Por que pregar uma série de mensagens que vai falar sobre reino de Deus? Primeiramente, porque Deus tem conduzido nesses últimos dias a sua igreja nesse caminho de redescoberta do que é viver seu reino aqui na terra. Segundo, porque do ponto de vista espiritual, aqueles que estão em Cristo precisam se posicionar na terra como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, que fomos redimidos pelo sangue precioso de Cristo Jesus, nós precisamos assumir a nossa posição de cidadão do reino de Deus. Nós somos cidadãos de um outro país. Nesse país que vivemos, Brasil, nós somos apenas peregrinos. Nós estamos aqui como embaixadores. Nós estamos aqui representando um outro país, uma outra nação. Nós estamos aqui representando o céu, representando o reino de Deus, representando a nossa morada celestial e eterna. Entenda que esse reino é essencialmente espiritual.
é estabelecido primeiro dentro de cada um que faz parte dele. É estabelecido em seus pensamentos, é estabelecido nas suas emoções, sentimentos, na sua vontade, que se estende a todas as demais esferas da sua vida e reflete na maneira de ser e de agir de cada um em conformidade com os princípios e os valores estabelecidos pelo rei desse reino. Estamos falando, queridos, de um reino invisível, que está sendo consolidado através de mim e de você, como cidadão deste reino, vivendo aqui nessa terra. Foi o próprio Jesus que estabeleceu esse reino entre os homens. Por isso, quando ele começou a ensinar acerca do reino dos céus, chamando pecadores ao arrependimento e manifestando o seu poder de cura, de libertação, de evangelizar os pobres e consolar os tristes, Jesus, ele enfatizou algo muito interessante na sua palavra, quando ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pastor, o que Jesus ele quis dizer, ou o que ele queria dizer quando ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus? Entre outras coisas, que a vinda do prometido Messias era a inauguração oficial do reino de Deus entre os homens. Quando Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, Jesus estava inaugurando o reino dos céus, o reino de Deus entre os homens. O povo de Israel já tinha as leis desse reino que foi dado por Moisés. Aquele povo vivia com aquelas leis, mas quando Jesus ele veio a este mundo, Jesus inaugurou este reino de forma oficial entre os homens. Quando Cristo, o príncipe da paz, veio a nós como representante máximo do Pai, o Rei eterno estendeu seu reinado absoluto do céu à terra. Eu e você, queridos, somos cidadãos do reino de Deus. Eu e você estamos aqui para representar esse reino. Jesus, ele foi representante desse reino. E como representante de Deus e também da humanidade, Cristo veio ao mesmo tempo restabelecer de forma plena a lei de Deus na terra, bem como reconquistar para o ser humano aquilo que se havia perdido devido à entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, a nossa identidade ela foi manchada. A nossa identidade de cidadão do reino de Deus, ela foi maculada, ela foi corrompida com a entrada do pecado no mundo. E com a vinda de Cristo então ao mundo, Jesus ele veio restabelecer, reconectar, restaurar essa identidade que havia sido perdida por causa da entrada no pecado no mundo. Dessa forma, o rei deste reino, ele resgatou a nossa identidade. Ele resgatou a nossa cidadania que havia sido manchada pelo pecado. Ele comprou com o seu próprio sangue derramado no Calvário para nossa redenção e expiação do nosso pecado. Por isso, queridos, que juntos nós vamos meditar nessa verdade durante os próximos 3 domingos, 4 com esse de janeiro, sobre como ser um cidadão do reino de Deus. Eu acredito que nós vamos crescer muito em cada encontro que a gente vai ter para pensar nesse assunto. E o meu desejo é que você possa crescer experimentando as realidades do céu, mesmo vivendo na terra. Esse é o grande desafio. E hoje nós vamos trabalhar a seguinte reflexão. Hoje nós vamos iniciar esse tempo falando sobre a vida do reino. Como que é a vida de um cidadão
do reino de Deus. Qual deve ser a sua postura na terra? Como é que ele deve viver a sua vida na terra? Como é que ele deve se comportar? Como que deve ser o seu linguajar? Como que deve ser o seu estilo de vida? É um grande desafio, queridos, viver dessa forma e viver dessa maneira. Então, meu tema com você nessa manhã é a vida do reino. No próximo domingo nós vamos ministrar o governo de Deus para a sua vida. No outro domingo nós vamos falar sobre a cultura do reino. E nós vamos fechar falando sobre as armas do reino. Nós poderíamos falar sobre as batalhas do reino. Nós poderíamos falar de tantos outros assuntos que estão relacionados ao reino de Deus, mas nós vamos trabalhar esses 4 assuntos, e eu creio que enquanto nós estivermos ministrando e você estiver assimilando a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, você vai crescer como cidadão do reino de Deus. Queridos, eu quero terminar essas 4 mensagens com você. E eu quero ver você crescendo como cidadão do reino de Deus na terra. Eu quero que a sua vida mude. Eu quero que o seu coração mude. Eu quero que a gente de fato experimente realidades do céu vivendo aqui na terra. E eu creio, querido, que o Espírito Santo vai nos dar a condição de viver todas essas coisas. Se você crê, diga um amém. O apóstolo Paulo, ele define muito bem o que não é e o que é o reino de Deus. Quando ele diz aqui em Romanos capítulo 14, verso 17, Paulo diz: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida. Paulo apresenta nesse verso bíblico o que o reino de Deus não é. Ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas Paulo, o que seria então o reino de Deus? O próprio apóstolo Paulo, então, ele completa o verso bíblico quando ele diz o seguinte, ele responde: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Cadê o texto no slide? Está tudo aí dentro. Os cânticos estão aí, os versos bíblicos estão aí, o cronograma do culto da manhã está aí, o cronograma do culto da noite está aí. Então o apóstolo Paulo, queridos, ele define para nós o que é e o que não é isso aí, ó, clica aí. O que é e o que não é o reino de Deus. Paulo diz lá, vamos todos ler juntos. Pois o reino de Deus, vamos lá na tela, ó. Pois o reino de Deus o apóstolo Paulo definiu o que é o reino de Deus. O apóstolo Paulo ensinou para nós o que é viver uma cidadania do reino de Deus aqui na terra. Queridos, a vida do reino de Deus tem uma cultura peculiar que é muito diferente da vida e da cultura da terra. Por exemplo, na cultura da terra valoriza-se o individualismo, o egoísmo, a avareza e o estilo de vida passageiro e perecível que existe nesse mundo. Na vida do reino valoriza-se o amor, o altruísmo, a justiça, a verdade, a fidelidade, as coisas espirituais e eternas. Na vida da terra, uma pessoa quer sobrepor-se mais do que outra para levar vantagem em tudo sobre o seu semelhante. Na vida do reino, os súditos são orientados a nada fazer por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Na vida do reino, o coletivo é mais importante do que o individual.
Cada cidadão do reino, ele trabalha para promover o amor, a justiça, a verdade, a paz, a liberdade, as leis do rei aqui na terra, em prol não do seu benefício próprio, mas em prol do benefício de todas as pessoas que cercam este cidadão do reino de Deus. Na cultura do mundo, se um bater, o outro revida. Se alguém for prejudicado, é melhor se vingar. Na vida do reino, cada um é desafiado a dar a outra face ao que o fere e não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Na cultura do mundo, as pessoas amam quem as ama. Na vida do reino, as pessoas recebem graça para amar os seus inimigos, para falar bem daqueles que falam mal de você, para fazer o bem a quem os odeia e para orar pelos que as maltratam e perseguem. Queridos, que diferença é a cultura do céu e a cultura da terra? Que diferença há na cultura das trevas para a cultura da luz? Por isso, queridos, para viver como cidadão do reino de Deus, não basta apenas confessar Cristo Jesus como Salvador da sua vida e ser membro de uma igreja. É necessário se submeter às leis desse reino, vivendo de acordo com os valores da cultura desse reino espiritual e eterno. A gente precisa, queridos, entender que a vida do reino não tem nada a ver com uma vida de religiosidade ou uma vida de religião. A vida do reino tem a ver com imitar o caráter do rei e reproduzir a sua vontade, o seu querer na terra. Por isso que ao crescer em sua cidadania, os cidadãos do reino crescem para refletir a cultura, os valores, a ética, a moral, o estilo de vida do seu rei, vivendo no reino em que o rei vive. Esse é o grande desafio para cada um de nós que queremos abraçar o reino de Deus. Por isso, queridos, eu quero nessa manhã convidá-lo para juntos olharmos algumas lições práticas que o salmista ele escreveu no Salmo 15, do verso 1 ao 3, que nos ensinam a viver como um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Se a gente fosse olhar para toda a Bíblia, nós iríamos encontrar muitos textos bíblicos que podem nos ajudar a pregar essa mensagem nessa manhã. Mas eu quero olhar apenas para esses versos bíblicos da palavra de Deus e extrair dele algumas lições preciosas para todos aqueles que desejam viver a vida do reino aqui na terra. O salmista disse assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ele responde: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Queridos, aqui nesses 3 versos da palavra de Deus, eu encontro algo interessante que deve ser aplicado na nossa vida como cidadão do reino de Deus. Segundo o salmista, em que consiste a vida do reino? Primeiro, a vida do reino consiste em andar em integridade. A vida do reino consiste em andar com integridade. A primeira marca, a primeira qualidade apresentada para nós como característica de um cidadão do reino de Deus é que esse cidadão do reino de Deus, ele carrega na sua própria vida a marca da integridade.
Um cidadão do reino de Deus é alguém extremamente íntegro. O salmista diz aqui, ó, aquele que é íntegro em sua conduta. Uma das coisas que Deus deseja do seu filho aqui na terra é exatamente uma vida exemplar, uma vida de integridade, uma vida de honestidade, uma vida de honra, uma vida que de fato merece ser elogiada. A integridade, queridos, é um alto padrão de honestidade. A integridade é um alto padrão de verdade, decência e honra que jamais deve ser quebrado por um cidadão do reino de Deus. Por isso que o cidadão do reino de Deus, ele deve andar na contramão de um mundo totalmente corrompido, porque ele é íntegro, porque ele é verdadeiro, porque ele é honesto, porque ele não está disposto a se envolver com tudo aquilo que pode manchar a sua cidadania, manchar o seu caráter, manchar o nome de Jesus, manchar o reino de Deus na terra. Então por isso que esse cidadão do reino de Deus, ele é marcado por uma vida de integridade, porque a vida dele vai arrastar uma multidão muito mais do que aquilo que ele diz, muito mais do que aquilo que ele fala. Enquanto os valores desse mundo nos ensinam a ser desonestos, corruptos, mentirosos, enganadores, os valores do reino de Deus estão alicerçados na integridade. Eles nos ensinam a viver de modo correto. Eles nos ensinam a viver de modo santo, de modo puro, de modo exemplar, de modo em que a nossa vida realmente, ela é vista totalmente diferente daqueles que nos cercam. Uma vida de integridade faz a luz de Cristo brilhar cada vez mais. E toda luz forte atrai o nosso olhar. Sabe por que tem muita gente olhando para você? Por duas razões. Primeira é porque você tem sido uma pessoa completamente íntegra. E os olhares dessas pessoas para você o reconhecem de verdade como um cidadão do reino de Deus. Mas segundo, talvez a sua vida, por causa da sua desonestidade, por causa da sua vida corrupta, talvez esteja atraindo para você olhares negativos, olhares pesados, olhares de crítica, olhares que de verdade e de fato não vêm engrandecer esse reino. Queridos, a integridade nos faz viver de acordo com os valores estabelecidos pelo rei deste reino. E quando a gente fala de integridade, a gente fala daquilo que ninguém, entre aspas, vê. Porque é muito mais fácil viver uma vida de cidadão do reino de Deus à mostra para todos. Mas o mais difícil para expressar essa cidadania é no secreto. É quando ninguém está vendo as nossas transações, os nossos negócios que a gente faz. Aí, queridos, que é o grande desafio. Viver a integridade quando ninguém está vendo. Mas quando a gente está sobre o olhar de todos, é muito mais fácil a gente ver o estilo de vida que a gente vive. Porque uma das coisas mais fáceis da vida é colocar máscaras. É viver aquilo que a gente não é. É demonstrar aquilo que nós não somos. E quando a gente vive aquilo que a gente não é, está faltando em nós integridade. Nós estamos com o nosso caráter maculado. E um caráter maculado precisa de ser restaurado pelo Rei do reino dos céus. Então, se você deseja crescer e viver como cidadão do reino de Deus, seja íntegro.
ainda que tudo ao seu redor conspire contra você. Ainda que tudo ao seu redor diga para você, vai ser mais vantajoso para você se você fizer assim e assado. Não se venda por migalhas do Egito. Não se dobre diante de Faraó. Não se renda à cidadania das trevas. Assuma a sua posição em Cristo Jesus de cidadão do reino de Deus e demonstre uma vida de integridade, porque o íntegro nessa terra, ele prospera, ele avança, ele é abençoado por Deus. Segunda verdade, a vida do reino consiste em praticar a justiça. A Bíblia diz aqui, aquele que pratica o que é justo. Na verdade, queridos, o cidadão do reino do céu, ele pratica a justiça. Por quê? Porque ele ama a misericórdia. E ele sabe que Deus tem prazer naquele que pratica o que é justo. No entanto, pastor, o que seria praticar essa justiça? Praticar essa justiça, na verdade, é repartir, é dividir, é dar o que temos para que os outros tenham como a gente tem. Praticar a justiça aqui é a manifestação expressa da bondade, da fidelidade com aqueles que necessitam, é a manifestação do amor sem o merecimento, é o ajudar sem esperar nada em troca. É o estender a mão sem ter algum retorno da outra parte. É o reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, não provém da nossa força e nem do nosso braço, mas provém da graça operante de Deus, que concede, que dá, que provê e que nos sustenta. Não para o nosso benefício, mas para o benefício daqueles que Deus colocou para andar com a gente. Como cidadão do reino de Deus, devemos demonstrar essa justiça, não apenas expressando ela com palavras, mas vivê-la através de ações e de atitudes de amor. Um cidadão do reino, ele é chamado para servir as pessoas. No entanto, o servir ao próximo não é um ato obrigatório de caridade ou uma ação motivada por pena. Servir implica em amar, pois todo serviço deve ser regado pelo amor. Servir implica em manifestar a justiça e o senhorio de Cristo em um mundo caído e desprovido de amor. Servir é demonstrar o reino de Deus por meio de uma vida cristã de boas obras, que faz o que faz para que o nome do rei nesse reino, nesse ambiente, nessa atmosfera terrena seja glorificado e exaltado entre nós. Queridos, a missão de Jesus na terra foi a missão de servir as pessoas. A Bíblia afirma o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Mas para quê? Mas para servir. A missão de Jesus foi a missão de servo. Foi a missão de fazer a justiça de Deus se estabelecer entre os homens. E uma das formas de praticar a justiça é olhar para o nosso lado e ver as necessidades das pessoas e ver o quanto elas carecem daquilo que Deus tem me dado. Reino de Deus não é lugar para reter. Cidadão do reino de Deus recebe todas as riquezas celestiais, e essas riquezas precisam ser compartilhadas, repartidas, doadas, para que a justiça deste reino se estabeleça nessa terra. Se você deseja crescer e viver como cidadão do reino de Deus, pratique a justiça. Pratique a justiça no sentido de olhar para o seu próximo, dentro e fora da igreja, dentro
e fora do reino de Deus, e tente fazer algo, ser a solução, para que a justiça do reino de Deus alcance a vida dos miseráveis dessa terra. Esse é o estilo de vida de um cidadão do reino de Deus. Além de andar numa vida de integridade, de retidão, diante de Deus e dos homens, esse cidadão do reino de Deus também, ele vive, ele pratica a justiça desse reino, para que outras pessoas sejam beneficiadas por tudo aquilo que ela tem recebido desse reino de Deus. Terceiro lugar, eu aprendo que a vida do reino consiste em falar sempre a verdade. O texto bíblico diz: aquele que de coração fala a verdade. O cidadão do reino de Deus não pode ser mentiroso, não pode praticar a mentira. A sua palavra tem que ser sim, sim, ou não, não. Queridos, hoje nós vivemos em um mundo de mentiras. Estamos cheios de mentiras por todos os lados. Mentem as propagandas de TV, mentem os filmes de Hollywood, mentem as novelas, as revistas, os noticiários, mente a rede social, mente os promotores e juízes, mente os réus e os advogados, mente os patrões, os seus empregados. Queridos, esse é o estilo de vida daqueles que abraçam a cultura do mundo. Você e eu não estamos aqui para viver, para ser enrolado por essas mentiras de Satanás, por essas mentiras da cidadania das trevas. Mas o cidadão do reino de Deus, ele fala a verdade. De que modo, pastor? A Bíblia diz que essa verdade precisa ser dita de todo o coração. Esse cidadão do reino de Deus, ele é íntegro e, portanto, ele é verdadeiro, porque ele fala a verdade que procede do seu coração. Ele é sincero no que diz e ele fala as coisas exatamente como são, sem fingimento, sem insinuações ou suposições. Ele está seguro em Deus e, portanto, ele não teme dizer a verdade. Ele está conectado à fonte da verdade e, por isso, ele crê na verdade, fala a verdade, só a verdade e nada menos do que a verdade. Ele também fala a verdade da luz do Evangelho de Deus para as outras pessoas, porque ele é verdadeiro. A sua boca só destila palavras verdadeiras e que brotam do fundo do seu coração. Queridos, a palavra de um cidadão do reino de Deus, ela precisa ser verdadeira, porque só através da verdade é que nós vamos influenciar a cultura da terra com a cultura do céu. Enquanto vivermos na mentira, nós vamos apodrecer esse mundo. Enquanto vivermos na mentira, nós vamos destruir a vida deste mundo. Enquanto formos cidadãos mentirosos, falsos, o nosso mundo vai cada vez mais ser influenciado pelo reino das trevas. Quais são as mentiras que você precisa abandonar no início desse ano? A maior de todas as mentiras, para muita gente que se diz ser do reino de Deus, acontece no dia 31 de dezembro. É quando a gente faz votos a Deus, movidos não pelo Espírito Santo, mas muitas das vezes, pela nossa emoção, de que esse ano a minha vida vai ser assim. Mas ontem mesmo você já quebrou o voto que você fez dia 31. Tem um voto de muita gente que não dura uma semana, não dura 15 dias, termina na primeira transação que vai fazer,
termina no primeiro negócio que vai fechar, termina no primeiro copo de bebida, termina na primeira insinuação para uma relação sexual, para uma relação de adultério. Termina quando Satanás joga uma isca e a gente acredita que aquela isca é verdade, só que a gente já embarcou na mentira do pai da mentira, que é o diabo. Um cidadão do reino de Deus, ele não abre mão de falar a verdade, de se comprometer principalmente com a verdade do Evangelho, de se comprometer primeiramente com aquilo que Deus disponibilizou para ele no seu reino. Se você deseja crescer e viver como cidadão do reino de Deus, fale sempre a verdade, ainda que isso lhe custe muito caro, ainda que isso lhe custe o seu emprego, ainda que isso lhe custe a sua relação conjugal, ainda que isso lhe custe a sua relação com seus filhos, como cidadão do reino dos céus, se você quer crescer ainda mais nesse estilo de vida, seja extremamente verdadeiro. Não esconda nada do seu cônjuge, porém espere o momento certo para sentar e para abrir o seu coração para ele ou para ela. Tem muitas mulheres e muitos maridos guardando coisas secretas no coração aqui, muitas. Você não está sendo verdadeiro com ela, você não está sendo verdadeiro com ele, você não está sendo verdadeiro com Cristo, você não está sendo verdadeiro com essa igreja, você não está sendo verdadeiro com seus líderes. Se a gente quiser crescer como cidadão do reino de Deus, nós vamos ter que abrir o nosso coração, nós vamos ter que expor as nossas mentiras ocultas e falar toda a verdade. Você quer mudar em 2017? Você quer que o ano de crescimento seja real e verdadeiro na sua vida? Então comece a ser verdadeiro. Seja verdadeiro com você mesmo. Seja verdadeiro com o seu próximo. Porque um cidadão do reino de Deus, ele fala sempre a verdade, ainda que isso venha lhe custar muito caro. Eu cuido de gente que teve a coragem e a hombridade de ser verdadeiro. No primeiro momento em que ele compartilhou toda a verdade, o mar se agitou. Mas não existe nenhum mar agitado que mediante uma palavra de Jesus ele não volte à ordem. Toda confissão é para cura, toda verdade nos liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um cidadão do reino de Deus, ele conhece a verdade, ele fala a verdade. Sabe por quê? Porque ele vive na verdade do reino dos céus. Em último lugar, a vida do reino, que não é fácil, irmão, de ser vivida. Por isso leia esse livro, vai marcar a sua vida para sempre. A vida do reino consiste em usar suas palavras para abençoar. O salmista termina o verso 2 dizendo: aquele que não usa a língua para difamar. O verdadeiro cidadão do reino de Deus usa suas palavras para abençoar as outras pessoas. O que sai da sua boca produz alegria, produz esperança,
produz encorajamento, motivação, produz paz para as outras pessoas que a ouvem. Um cidadão do reino de Deus não fala mal do seu próximo, não faz mal ao seu próximo, e nem aceita que nenhuma afronta seja levantada contra o seu próximo. Um cidadão do reino de Deus usa a sua palavra para promover vida, para trazer cura, para restaurar a vida das pessoas. Na verdade, ele procura seguir o conselho que Paulo deixou na palavra de Deus, quando diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Eu fui pesquisar no original o que significa a palavra torpe. E a palavra torpe, ela vem do grego sapros, palavra que se emprega para árvores e frutos podres e peixe podre. O que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto é o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, nenhuma palavra estragada, nenhuma palavra fedorenta. É o tipo de palavra que prejudica e que faz mal a quem ouve. Paulo recomenda aqui a cidadãos do reino a não usar esse tipo de linguagem, porque ela não traz nenhum tipo de benefício. Um cidadão do reino de Deus, ele não deve usar palavras que venham prejudicar a vida de alguém, porque a sua comunicação, a sua fala, não é a fala da terra, mas é a fala do céu. No céu não existe palavra torpe. Torpe só existe no mundo das trevas. Torpe só existe no plano terreno. E às vezes a gente está tão impregnado da terra que a gente se esquece que nós somos cidadãos de verdade do céu, que a gente pega emprestado as palavras terrenas para colocar na nossa boca, quando na verdade o reino que já está instalado dentro de nós é que deveria controlar, dirigir e nos fazer falar no meio dos ossos secos. Quantas palavras podres têm saído da sua boca? Quantas murmurações, reclamações. Enquanto você murmura, você canta para o diabo. Enquanto você reclama, as coisas só pioram. Deus não te chamou como cidadão do reino de Deus para ser adorador do reino das trevas. Deus te chamou para ser um adorador do reino dos céus. Aleluias. Deus te chamou para isso. E essa comunicação aqui, segundo Paulo, ela precisa ser boa, ela precisa ser edificante, ela precisa ser necessária, e ela precisa ser uma transmissora de graça para todos aqueles que ouvem aquilo que um cidadão do reino dos céus diz. Por isso, que um verdadeiro cidadão do reino dos céus, ele precisa ter discernimento, ele precisa tomar muito cuidado, para ele não pecar com as suas próprias palavras. A sua linguagem deve ser um instrumento de vida, e não de morte. A Bíblia diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Como cidadão do reino dos céus,
Você precisa usar suas palavras para abençoar aquelas pessoas que Deus colocou para andar ao teu lado. Fique de pé. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra muitas aplicações que poderiam se encaixar muito bem nessa mensagem dessa manhã. Mas Deus ministrou ao meu coração, para ministrar ao teu coração, que a vida do reino, ela consiste em uma vida de integridade, em uma vida de verdade, em uma vida de justiça, em uma vida onde as minhas palavras, elas precisam abençoar a vida daqueles que a ouvem. Não é possível viver como cidadão do reino de Deus sem deixar-se ser dominado pela cultura do céu. Não somos confundidos hoje como o reino de Deus, porque ainda estamos dominados pela cultura da terra. Pastor, por que o senhor está pregando uma série crescendo como cidadãos do reino dos céus? É porque na verdade nós ainda não estamos habituados com a cultura desse lugar, com a cultura do céu. Hoje nós somos muitas das vezes influenciados, muitas das vezes, pela cultura da terra. Não cultivamos uma vida de integridade, compactuamos com as injustiças em todas as esferas da nossa sociedade. Mentimos declaradamente e usamos nossas palavras muito mais para ferir do que para trazer cura para as outras pessoas. Se você olhar aí para o lado, você vai ver que tem muita gente que não está aqui porque você usou palavras que feriu ela. E elas se sentiram machucadas. E elas optaram, decidiram por se afastar deste ambiente, desse lugar. E o pior de tudo é que a gente acha isso tudo muito normal. Está tudo normal. Esse é um tempo, queridos, da gente fazer um exame pessoal da nossa vida. Eu e você não estamos aqui para sermos acusador, mas nós estamos aqui para incluir, para aceitar e para transmitir graça. Será que você se considera um verdadeiro cidadão do reino dos céus? Suas atitudes, seus gestos, seu comportamento, suas ações, suas palavras condizem com a cultura do reino de Deus? Ou com a vida desse reino? Nós aprendemos nessa manhã que a vida do reino consiste em andar em integridade. Andar com integridade é um grande desafio. A vida do reino consiste em praticar a justiça, falar sempre a verdade e usar suas palavras como portador da medicina celestial. As suas palavras têm poder de dar vida. As suas palavras têm poder de mudar uma geração. As suas palavras têm o poder de mudar a história de muita gente enferma nesse tempo. Há poder nas suas palavras. Você não foi feito por Deus para utilizar palavras torpes. Vamos adorar o Senhor. E deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa manhã.